Olá, tudo bem? Eu queria hoje passar o texto de Esther 2, que diz assim, que ele criara Adasa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela e de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara como filho. Aqui nós vamos entrar numa fase de adoção. Os filhos chegam a uma certa idade que eles querem conhecer seus pais quando é adoção. E tem muitos filhos que têm pai e mãe de sangue e não tem amor. Conheci minha vizinha lá onde eu morava e ela foi adotada. E ela tinha esse trauma a vida inteira. Ela queria conhecer, ela foi atrás, procurar, saber, mas nunca encontrou. E fica aquela dúvida o resto da vida. Aqui Esther não, aqui seguiu a vida dela. E ela sabia que Deus tinha um propósito na vida dela. Era jovem, bonita, de boa aparência. E disse assim, quem chegava perto dela, gostava dela. Porque ela era uma menina, uma moça, que ela foi entre os seus 17 anos, conhecida para substituir o lugar da rainha. E diz assim que até Gai, que ficou ali para cuidar dela, gostou tanto dela e deu bons perfumes, deixou as mulheres tomando conta dela, deu o melhor, falou para ela, olha, quando você chegar na presença do rei, você leva isso, você leva aquilo, porque a simpatia dela, a beleza e formosura dela, não era somente o exterior, e sim o interior. E aí fala assim, você tem valor? Qual é o seu valor? Você às vezes se desvaloriza pelo que você é. E a questão do sorriso, né? Eu vou entrar numa área agora, porque eu levei 2 surras. Primeira, a surra que eu levei foi do meu professor. Quando eu estava, acho que no primeiro ano, segundo ano, que eu não lembro muito bem a data certa, e porque eu ria muito. Um dia o professor entrou na sala, tal, o menino apontando o lápis atrás da porta, de repente veio um vento que bateu, o menino bateu a cabeça na parede, e eu achei muita graça. E o professor socorreu, tudo, mas eu ria e não parei. O professor foi até lá na frente da lousa, pegou uma régua bem grande e deu nas minhas costas. E aí eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, de vergonha diante dos meus colegas. E aí novamente ele deu outra reguada, ele falou assim, você não vai parar de rir? E deu outra reguada e acabou quebrando a régua nas minhas costas. E aí ele me colocou para fora da sala e me chamou de Boba Alegre. E a partir daquele dia, o apelido que eu tinha era de Boba Alegre. Tomei essa surra. Tempos mais tarde, eu rindo, eu com a minha irmã, e de repente a minha irmã falou uma coisa muito engraçada, eu comecei a rir e me engasguei. Ela correu chamar minha mãe, a mãe veio, me socorreu e tal. Levei outra surra porque estava indo. Durante muitos anos eu não quis rir. E a partir dali, eu ficava sempre atrás da minha mãe, não queria rir. Os outros perguntavam meu nome, eu falava, não sei. E aí até as pessoas, né, tiravam uma e falavam assim, o nome dela eu não sei. E foi durante muitos anos. Até que um certo dia, eu fui até a 25 de março e comprei roupas de palhaço. Tecido, tudo, sapato, a peruca e fiz uma personagem chamada Pink. E aí, nisso, eu fazia algumas apresentações, mas todo mundo falava, nossa, mas a Luzia é tão séria, como que ela faz essas apresentações, né? Mas depois, num congresso de crianças, o Espírito Santo veio e falou comigo. Por que eu me vesti de palhaça? Para que eu voltasse a sorrir. E às vezes nós criamos alguns traumas. E o meu trauma foi de não rir, que eu era muito séria. Foi por causa disso. Apanhei do professor, apanhei da minha mãe, só porque eu ria. Só porque eu ria, eu apanhava. E nisso, eu comecei a me esforçar. Eu falei, gente, preciso fazer um sorriso mais alegre, sabe? Forçar um pouquinho mais. E eu sofri muito com isso. Todo mundo me fala que eu sou muito séria, uma cara muito brava. Mas talvez eu criei esse jeito bravo meu pelas surras que eu levei. Eu não me esqueço até hoje daquela reguada. Eu lá fora não sabia se eu ria ou se eu chorava por ter levado aquela reguada. Então, às vezes, a gente fica carregando coisa que não vale a pena. Esther não, continuou a vida dela. Esther, ela passou a
a ficar ali no reino e servir. E diz que por causa de Esther, diz que acabou até as guerras, houve paz. O rei amava tanto ela que diz que houve paz nas províncias. Olha que bênção de mulher, que maravilhoso, né? E aí acabou as guerras e depois lá logo veio o decreto, né, que ia morrer, e logo ela intercede diante do povo, que ela fala, né, para que o rei poupasse a vida dela, para que o rei poupasse o povo dela, né? Olha que linda essa mulher quando ela começa a interceder. Ela não ficou com trauma porque era adotiva, ela não ficou com trauma porque foi o seu primo lá que criou ela, que seus pais tinham morrido. Não, ela deixou o passado para trás e seguiu em frente. E foi isso que eu fiz também. Eu comecei a me exercitar, a me esforçar, sabe? A falar só coisas boas. Então chega uma hora que a gente tem que se esforçar. Lá em Esther 7:3, então respondeu a rainha e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor e bem parecer ao rei, dê-me por minha petição a minha vida e pelo desejo a vida do meu povo. Olha só, ela não pensou só nela, pensou no povo dela. Então a gente tem que parar de ficar tentando encontrar erros do passado e trazer para o presente. O passado não volta mais. Eu gostaria de muitas coisas lá atrás não ter feito, mas não dá. Não dá tempo. A gente tem que resolver o nosso hoje, ser o hoje, viver o hoje. O passado, o Senhor disse que não se lembra mais, desde que, lógico, nós nos arrependemos de todo o nosso coração. E aí, nós vemos que não dá tempo, porque eu aprendi uma coisa, eu quero pregar o tempo todo e falar se der tempo. Devemos falar mais do Senhor e menos de nós. Que Deus nos ajude, né? Nesta nossa nova vida, na nova etapa da nossa mente, que nós possamos ter uma mente renovada em Cristo Jesus, que nós possamos aprender a olhar para as pessoas e ler a alma delas, o que elas precisam, o que elas querem. Então que Deus possa te ajudar e aprender. Vamos aprender de Esther. Ela não pensou só nela, ela pensou no povo dela. Ela não ficou pensando no passado dela, porque ela foi criada, se ela era filha adotiva, se ela deixava de ser. Que nós possamos treinar a ter um bom sorriso no rosto. E eu aprendi a exercitar, a colocar um sorriso no meu rosto. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele fala assim, que Ele levou sobre si todo o nosso jugo, o fardo dele diz que é leve, é suave. Para que a gente sofre? Dá uma olhadinha no livro de Esther e aprende com essa moça. É lindo.